Olá, boa tarde, tudo bem com você? Hoje a gente vai ter uma reflexão interessante aqui a respeito das redes sociais. Eu não sei se você é uma pessoa que usa muito as redes sociais ou se você é uma pessoa que usa pouco, mas o meu palpite é que você provavelmente use redes sociais e use mais de uma. Eu tenho aqui alguns números interessantes para a gente começar essa conversa, alguns números que mostram a importância de refletir esse tema à luz da Bíblia também. Não sei se você sabia disso, mas o Brasil é um dos países com o maior número de pessoas conectadas nas redes sociais e também é o segundo país com o maior número de tempo de utilização por pessoa. Sendo assim, a gente está num país onde as redes sociais são muito utilizadas, muito difundidas e elas têm mais funções do que a gente pode imaginar muitas vezes. Vamos olhar algumas delas. No Brasil, a rede social com maior tempo de utilização é o YouTube. Essa plataforma aqui que a gente está usando para refletir nesse momento. No YouTube você acha de tudo, você acha desde aulas a respeito de matemática, como caso você queira construir um móvel na sua casa, você também vai achar um tutorial aqui. Você acha também vídeos engraçados, reflexões filosóficas, tem sermão, tem de tudo. É uma plataforma enorme e no ano de 2019 foi a mais utilizada pelos brasileiros. Em segundo lugar, a gente tem o Facebook. Quem aqui não tem um perfil no Facebook? A maior parte das pessoas tem não só um perfil, mas várias e várias horas de utilização dessa plataforma. O Facebook vem para integrar pessoas, para facilitar a comunicação, aproximar aqueles amigos que estão longe, dentre outras coisas. A terceira rede social mais utilizada pelos brasileiros é o WhatsApp. Provavelmente você usa também, você já mandou aquela mensagem, já recebeu um áudio, ou aquela mensagem fofa e bonita de bom dia e boa noite, com vários brilhinhos assim na imagem, que vem para acalentar o seu dia, né? Mas o WhatsApp, além disso, como rede social, também tem tido a função de divulgar informações, tanto boas quanto ruins. A gente recebe notícias o tempo todo de diversas pessoas. Não sei se você sabe disso, mas 89% dos internautas brasileiros estão presentes no WhatsApp. Por que a gente está conversando sobre redes sociais? Porque é uma coisa que atinge todo mundo, não importa se você tem 15 anos, ou se você tem 40, ou se você tem 80. Você usa rede social. Só de estar me ouvindo aqui pelo YouTube, você está usando uma rede social. Mas você já parou para refletir se isso é uma coisa boa ou ruim? Você já parou para refletir um pouco a respeito dos perigos e das vantagens e benefícios que isso pode trazer? A gente não está aqui para falar hoje que redes sociais são uma coisa do demônio, uma coisa do mal. Não é esse o intuito. Mas a gente não pode ser ingênuo na forma como a gente utiliza as redes sociais. A gente não pode ignorar que elas podem ser uma coisa tanto benéfica quanto maléfica. Então vamos conversar um pouquinho a respeito de rede social e a Bíblia. Será que você já pensou se a Bíblia ou se a sabedoria bíblica tem algo a falar para a gente a respeito desse fenômeno tão grande que nós fazemos parte? Hoje a gente vai pensar um pouco a respeito de como a Bíblia nos ajuda a utilizar as redes sociais de maneira mais sábia e benéfica para nós. Eu convido você a fechar os seus olhos e me acompanhar nessa breve oração. Senhor Jesus, abençoe esse momento, que nós possamos sair deles um pouco mais sábios, sair desse momento de conversa um pouco mais alertas para a forma como nós temos vivido, para as coisas que nós utilizamos no dia a dia e que a gente possa sair mais consciente, que o Senhor nos ensina a usar até mesmo o WhatsApp de maneira melhor, até mesmo o nosso Facebook, Pai. Ajude a gente nessa hora, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pesquisei em 2 sites um pouquinho a respeito de redes sociais, a respeito de qual é a utilidade delas. Esses 2 sites não são cristãos, são sites normais que você encontra no Google, a ferramenta de pesquisa do Google, e eu queria ver um pouquinho como as pessoas de fora da igreja veem as redes sociais. Só para a gente ter uma ideia a partir de onde a gente pode conversar. Eu pesquisei em 2 sites e esses sites trazem algumas ideias para a gente se redes sociais são uma coisa boa ou uma coisa ruim. Nesses sites, o que eu aprendi um pouquinho sobre redes sociais é o seguinte:
Todas as redes sociais servem ao mesmo propósito, o propósito de aproximar as pessoas, mas cada rede social tem as suas particularidades um pouco diferentes umas das outras. Então, o que ele está dizendo aqui, o que esses sites dizem é que as redes sociais aproximam pessoas, mas cada uma delas tem as suas ferramentas. Uma rede social tem mais vídeos, como é o caso do YouTube, o Facebook tem um outro tipo de apresentação, o Instagram, ele apresenta mais imagens, mais fotos, etc. E tudo isso serve para aproximar pessoas. Você usa vídeos, você usa áudio, você usa fotos, textos, tudo isso como uma expressão sua para se relacionar com quem está do outro lado da tela. Bom, essa coisa boa que a gente tem de poder interagir com as pessoas mesmo longe fisicamente é muito boa. É uma coisa boa que é muito boa, né? Fui um pouco redundante aqui. Mas redes sociais têm esse papel de aproximar, de integrar as pessoas de forma que isso facilita muito a comunicação. Imagina alguém vivendo há 100 anos atrás. Se essa pessoa quisesse se comunicar com alguém em outra cidade, teria que, sei lá, mandar uma carta, esperar alguns dias ou semanas para a carta chegar até o destinatário e então esse destinatário mandar uma resposta. Hoje não, hoje você usa o seu WhatsApp e se a resposta não chega em menos de 5 minutos, às vezes a gente fica até impaciente. Então a comunicação está mais acelerada, parece que a gente está mais conectado, mais integrado uns com os outros através do uso das redes sociais. Mas algo que eu vi em um desses sites me deixou um pouco preocupado a respeito disso, porque o site chama ClickPages, dizia assim: isso tudo sem sacrificar a noção de intimidade de uma conversa normal. Ou seja, as redes sociais proporcionam isso tudo sem sacrificar a integração de pessoas, sem sacrificar a noção de intimidade, de presença face a face de uma conversa normal. Será que isso é verdade? Eu acredito que não. Não sei se você concorda comigo, mas veja essa situação. Você conversar com alguém por WhatsApp é a mesma coisa do que conversar face a face? Imagina conversar com um amigo seu que está longe já faz um tempo, está morando em outra cidade, você manda uma mensagem no WhatsApp, ele responde. É a mesma coisa dos tempos que você e seu amigo podiam estar no mesmo lugar, tomando um café juntos, conversando, sorrindo? Eu acho que não. Como seres humanos, nós fomos criados para nos conectar pessoalmente também. O ambiente virtual proporciona facilidades, mas ele não substitui a vida real. Ele não substitui um abraço em carne e osso. Você mandar uma figurinha de abraço pelo WhatsApp não é a mesma coisa que um abraço normal. Conversar pelo WhatsApp não é a mesma coisa que uma conversa presencial. Nós, como seres humanos, precisamos de contato físico também, presencialmente, essa intimidade de estarmos próximos. O ambiente virtual não nos possibilita algo sem sacrificar isso. Então, esse site é um pouco ingênuo, ele não reflete a respeito de como o ambiente virtual é sim diferente dos nossos ambientes físicos, da realidade. O segundo site que eu vi traz sim alguns problemas. Ele consegue refletir um pouco a respeito das problemáticas levantadas pelas redes sociais. Alguns perigos que ele menciona pra gente, vou citar aqui rapidamente, é que através das redes sociais os seus dados pessoais são divulgados. Com isso, alguns criminosos podem talvez roubar os seus dados e usar para o mal. Além disso, você não consegue manter uma privacidade através das redes sociais. As redes sociais nos expõem mais. Outro perigo mencionado é que você pode gastar tempo demais nas redes sociais e acaba deixando de fazer algo importante. Outro perigo que esse site diz é que conversar com estranhos na rede social é perigoso. Aquele velho conselho dos nossos pais, não fale com estranhos, também se aplica às redes sociais. Último ponto, último perigo é que você pode sim acreditar em informações enganosas. Quem nunca caiu numa fake news? Quem?
Então, esse segundo site traz para nós esses perigos, mas eu acho que eles ainda não refletem a respeito do que as redes sociais podem fazer no nosso coração. O que eu quero dizer com isso? As redes sociais não só expõem perigos exteriores a nós, mas as redes sociais também tocam no nosso coração e acabam moldando as nossas ideias, o nosso caráter, a nossa pessoalidade. As redes sociais são boas para algumas coisas, elas são uma ferramenta. Elas sim nos ajudam na comunicação, em estarmos próximos de pessoas que estão um pouco distantes fisicamente, mas elas também trazem riscos caso nós não tenhamos um filtro na utilização delas. Você já fez uma autoavaliação de quantos minutos, quantas horas por dia você gasta numa rede social? É importante saber isso. Você já percebeu quantas vezes você está tentando se concentrar, trabalhar e de repente chega uma notificação e te distrai? Alguma rede social te mandando uma notificação sobre uma curtida, sobre um comentário, e você acaba ficando ansioso por essas notificações, de maneira que você nem percebe que precisava se concentrar, sei lá, no seu trabalho, ou em se concentrar em algo importante na sua casa, na sua família. As redes sociais, quando utilizadas de forma ingênua, são um perigo para o nosso coração. É por isso que nós precisamos olhar para as redes sociais de maneira equilibrada, pensando a respeito das suas vantagens e também dos seus perigos. Um dos perigos é que ela faz com que nós tenhamos um apetite insaciável por conteúdo. A gente quer o tempo todo saber algo novo, alguma nova informação. A gente é viciado em distração agora. A gente acaba ficando dependente de ver tudo que está rolando no Facebook de alguém. Se alguém curtiu a minha postagem, quantos comentários eu já tenho? Quantas visualizações o meu vídeo já chegou? Será que o pessoal está gostando ou não? E a gente passa a viver na angústia, na ansiedade de receber o conteúdo virtual. E isso acaba fazendo com que a nossa atenção fique prejudicada. Ela sempre fragmentada. A gente nunca está 100% aqui. Um pedaço da gente está aqui e um pedaço está lá. E a gente acaba ficando viciado nos pequenos prazeres que essas mídias trazem pra gente. A gente fica viciado na alegria de receber 15 likes no Facebook. Ou, sei lá, de chegar pela primeira vez a 100 likes na sua postagem. Esses pequenos prazeres e alegrias acabam fazendo com que a gente se vicie neles e a rede social acaba nos prendendo. E isso é um grande perigo para nós. Quando nós nos tornamos dependentes da rede para satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos, quando a rede social se torna a nossa fonte de alegria e satisfação. A gente não está bem na vida, a gente está triste muitas vezes, a gente se sente cansado e a única alegria que a gente tem é um like, é uma curtida, é uma visualização, é o comentário de alguém, é se sentir valorizado pelas pessoas no ambiente virtual. De maneira que o nosso coração se torna dependente dessas coisas. Pedro diz algo muito interessante para nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, Pedro vai dizer assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que Pedro está falando aqui é a respeito de falsos mestres que diziam para o povo, para os cristãos, que eles poderiam fazer de tudo, fazer o que eles quisessem. Eles poderiam ser verdadeiramente livres caso eles dessem vazão aos próprios desejos. De maneira que nada, nenhuma regra, nenhuma lei poderia prendê-los, mas eles eram livres para fazer o que quisessem. Mas Pedro está falando, não, desse jeito vocês se tornam escravos dos seus próprios desejos. Quando a gente pensa na rede social como a nossa fonte de alegria e satisfação, quando a gente pensa que o mundo real não é legal, mas a rede social é o espaço onde eu fico satisfeito, eu me torno escravo dela. Eu penso que eu sou livre para postar o que eu quiser, para pensar o que eu quiser, para brigar com quem eu quiser na rede social, para simplesmente dar liberdade total ao meu eu. Porque é um ambiente virtual. Alguns até agem como se não tivessem regras ali. Contudo,
Quando nós fazemos as coisas desse jeito, nós estamos nos tornando escravos dos nossos próprios desejos. É isso que Pedro está dizendo aqui na sua segunda carta. A gente pensa que recebeu uma carta de liberdade para fazer o que quiser, mas na verdade a gente está se tornando escravo do nosso próprio desejo ruim, o desejo que nos tira a alegria de uma vida real e passa a impor sobre nós uma idolatria de uma vida idealizada. As mídias proporcionam isso pra gente. O Facebook deixa a gente ser quem a gente quiser, entre aspas. A gente pode ser o personagem que a gente quiser. E lá parece uma terra das mil maravilhas, porque ninguém faz um post triste falando a respeito de si mesmo. Só faz o post triste, parece, quando precisa de certa atenção. Mas o Facebook não diz pra gente como é a vida real. Ele diz como são as narrativas que as pessoas constroem para sempre parecerem certas. Muito raro a gente ver no Facebook alguém falando, eu errei. Simplesmente isso. Eu errei e eu preciso melhorar. A gente vê no Facebook, na maioria das vezes, ou no Instagram, uma vida idealizada que não condiz com a realidade. E a gente se torna escravo dessa idealização. E o que Pedro está dizendo para a gente é que a gente é escravo daquilo que nos domina. Se a gente não consegue ficar sem Facebook, Instagram, WhatsApp por um dia, por meia hora que seja, mostra certo domínio dessas mídias sobre nós. E a gente precisa de sabedoria para não sermos dominados por essas mídias, mas para dominá-las como ferramentas e não como senhoras sobre as nossas vidas. E veja que interessante, se você está se sentindo dominado, se você acha que está usando demais, que está deixando de ser saudável para você, eu tenho uma palavra de Jesus para você. Porque Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está tendo uma conversa com diversos líderes religiosos, com alguns judeus que estão falando que eles são filhos de Abraão. Eles estão enaltecendo a sua identidade judaica como fonte de sentido para a vida, propósito para a sua existência. A razão de viver daqueles homens era serem filhos de Abraão e por isso eles estavam certos em tudo que eles diziam, segundo a visão deles. E Jesus vem e começa a falar para eles a respeito do Evangelho e a respeito de si mesmo. Jesus proclama, eu sou. Com isso ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou o Deus verdadeiro que se revelou para Moisés na sarça ardente. Eu sou Deus aqui falando com vocês. E alguns daqueles judeus que estão o ouvindo se convertem. O coração deles se quebranta. Eles percebem que estavam sendo dominados e escravos de uma religiosidade que não era sadia. E então eles são tocados pela mensagem de Jesus. E então Jesus fala para eles, vocês conhecerão a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Vocês não vão ser mais dominados por essas coisas nocivas dessa vida. Não vão ser mais dominados por uma religiosidade doentia. Não vão ser mais dominados pelos vícios desse mundo, porque a verdade vai libertar vocês. Vocês vão conhecer a verdade vai libertá-los. No versículo 31, anterior a esse versículo que Jesus disse, o versículo que Jesus disse está em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8,31, Jesus diz assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Você quer conhecer a verdade, você quer ser liberto dos vícios desse mundo, você quer ser liberto da ilusão que as mídias sociais podem te proporcionar, ou que qualquer outra ilusão que você tenha. Você quer ser livre dos pesos desse mundo, dos pesos dessa vida, que na verdade levam para a morte e destruição. Você quer ser livre? Então ouça a palavra de Jesus e permaneça nela. Reaprenda a viver conforme o que Jesus ensina. Porque é esse o convite de Jesus. Venham, permaneçam firmes no que eu ensino, na minha palavra. E vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Vocês serão meus alunos.
vocês aprenderão comigo. Então, quando vocês permanecerem firmes na palavra, aprenderem comigo, vocês conhecerão a verdade. Vocês saberão qual é a real vontade de Deus para a humanidade. E vocês vão ser libertos pela verdade. Veja que interessante, no Evangelho de João, ou também nas cartas de João, o verbo conhecer não significa só mero conhecimento intelectual, não é uma junção de informações na sua cabeça, você memorizar algumas coisas para passar num teste ou numa prova. Conhecer significa comunhão pessoal. É como quando Jesus diz que ele conhece o Pai e o Pai o conhece. E então ele está chamando os discípulos a participar de uma comunhão pessoal com ele, de forma que eles o conheçam profundamente, com intimidade. Você percebe que lá naquele primeiro site que eu vi, ele dizia que as redes sociais não fazem diferença nos relacionamentos, na intimidade, na proximidade entre as pessoas. É a mesma coisa, real ou virtual. Mas Jesus chama a gente para um conhecimento que vai além do raso, além do virtual, mas um conhecimento próximo, um conhecimento íntimo, de caminhar junto no dia a dia. O que Jesus nos chama a fazer é conhecê-lo tão profundamente que a maneira de pensar de Jesus molde a nossa forma de pensar a vida, de maneira que aquilo que ele ensina seja aquilo que guia os nossos passos, porque permanecer na palavra dele, conhecê-lo, implica ou resulta numa atitude prática nossa. Nós não podemos só conhecer Jesus ou seguir Jesus como nós seguimos um perfil no Instagram. Ver algumas postagens de Jesus, dar um like, talvez comentar alguma coisa. Não, seguir Jesus, conhecer Jesus é algo diário, algo que molda a nossa experiência prática. Nós precisamos experimentar no dia a dia a sabedoria de Jesus e colocar em prática aquilo que ele nos ensina. Jesus nos convida para conhecê-lo pessoalmente, para saber o que é ser guiado pelo amor de Deus, para saber como é viver uma vida conduzida, amparada e bela, de acordo com o amor de Deus, com a vontade de Deus. E isso é a verdade. A verdade verdadeira para a humanidade é a verdade que vem de Deus, porque só Ele nos criou, só Ele conhece o nosso coração e só Ele sabe como nos transformar e nos remodelar para que nós possamos experimentar aquilo para o qual nós realmente existimos. Nós temos essa angústia na alma como seres humanos de procurar um sentido para a vida, um significado. E esse mundo parece absurdo para nós, então nós pegamos remédios paliativos. Se a nossa realidade não é tão boa, não é tão agradável, a gente busca uma outra realidade, talvez uma realidade virtual que dê um sentido para a gente, que dê um calmante para a nossa alma. Jesus vem e diz, não, você não precisa. Você precisa conhecer a verdade. O verdadeiro sentido da vida. Você precisa saber para que você veio a esse mundo. E você e eu viemos a esse mundo, nós existimos para conhecer Jesus, para nos relacionarmos com Deus, porque é Ele que vai saciar as angústias do nosso coração e nos dar um sentido e um propósito para a nossa existência. Se a vida parece absurda, saiba que em Jesus nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Porque é isso que Jesus diz em João 14,6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não é um caminho, não é uma possibilidade. Jesus não é uma alternativa de vida. Jesus não é uma verdade entre tantas outras. Não, ele é o caminho da verdadeira vida. Você tem se sentido perdido, nada te satisfaz, você está sempre inquieto, você está sempre se perguntando por que você existe. Você só vai encontrar a resposta em Jesus. Só em Jesus a sua vida vai se desenvolver de maneira plena e bela, porque foi Ele quem te criou e Ele conhece o seu coração como ninguém mais conhece.
Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a verdadeira resposta para as angústias e perguntas do seu coração. E se você tem vivido, mas não tem sentido que é uma vida de verdade, uma vida plena em Cristo, você tem a verdadeira vida. Só Ele pode nos dizer qual é a verdadeira vida. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa e você precisa se relacionar com ela. O caminho não é uma lista de regras ou de métodos, o caminho é uma pessoa. É Jesus. Conheça Jesus, caminhe com Ele, siga Jesus. E a vida verdadeira só é encontrada nesse caminho. Só é encontrada quando nós trilhamos o caminho como discípulos, alunos de Jesus. A partir dessas coisas, como a gente vê então as redes sociais? As redes sociais, elas precisam ser repensadas a partir disso, porque elas não podem mais ser a nossa fonte de prazer e alegria. A nossa fonte primária de prazer e alegria é o nosso relacionamento com Deus. As redes sociais não podem nos dar o significado da vida. Nós não podemos sentir que zeramos a vida, que completamos o propósito da nossa vida quando somos bem vistos nas redes sociais. Pelo contrário, eu vou trazer algumas questões para você refletir. Algumas questões breves. Como as nossas redes sociais, como o seu Instagram, o seu Facebook, o seu YouTube, o seu WhatsApp, podem ser um espaço para mostrar a beleza e a glória de Jesus e da vida cristã e não ser um palco para a nossa própria glória. Como essas redes sociais podem ser uma maneira de você expressar a beleza de Cristo, a sabedoria de Cristo, e não para você se auto-engrandecer. Quando nós colocamos as nossas redes sociais para a glória de Deus, elas perdem sobre nós o poder de nos dominar, oferecendo visibilidade. Porque nós não queremos mais ser vistos nas redes sociais. Nós queremos que Cristo seja visto em nós, verdadeiramente e sinceramente. Pense então como sua rede social pode ir além de você mesmo. Como elas podem ser não algo para nutrir os nossos vícios, mas sim um espaço onde virtudes são proclamadas. De que forma as redes sociais podem ser utilizadas não para nutrir os nossos vícios, não para nos dominar, para sermos vistos, para sermos admirados, para nos sentirmos queridos, mas a nossa rede social servir como um espaço de virtude e graça e beleza para a glória de Deus. Para que Jesus seja visto em nós, para que pessoas sejam libertas dos poderes dominadores que essas mídias podem influenciar sobre elas. E por último, como uma rede social pode ser só uma ferramenta e não uma senhora sobre as nossas vidas? Como a gente pode utilizar a rede social sem ficar angustiado por uma nova notificação a cada 3 ou 4 minutos? Pense nisso. Porque é somente quando o senhorio de Cristo se estender sobre todas as áreas da nossa vida, incluindo o nosso Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube, só quando o senhorio de Cristo estiver nessas áreas é que a gente vai poder usá-las de maneira saudável, de maneira que essas áreas sejam não um vício que nós temos prazer em cultivar, mas seja um ambiente saudável de virtudes. Vou citar aqui uma frase que eu achei muito interessante. Essa frase diz assim: o que nós precisamos são novas disciplinas de vida que nascem de um novo conjunto de prioridades da vida. Essas prioridades são empoderadas pela nossa nova vida com liberdade em Jesus Cristo. Somente uma vida com Jesus Cristo nos traz liberdade e nos faz apreciar as redes sociais e todas as outras coisas da vida de maneira saudável. O que nós precisamos é que novas disciplinas, novas maneiras de viver, novas prioridades reorientem o nosso coração para Jesus, porque só em Jesus a gente tem a verdadeira liberdade. Eu espero que essa reflexão seja útil para você e te ajude a pensar, a repensar o seu uso das redes sociais. Não precisa abandoná-las,
Só utilize de maneira saudável e utilize de maneira que não seja um palco para você, mas que o mais belo e o mais visto, o que seja chamativo na sua rede social, seja a beleza da virtude de Jesus Cristo, que toca e transforma a sua vida. Que as pessoas possam ver Jesus no seu sorriso, nas suas legendas das fotos, que elas possam ver Jesus em você. Vamos orar? Senhor Jesus, nos abençoe e use essa mensagem para nos trazer sabedoria, para te buscarmos, Pai, e utilizarmos as nossas redes sociais para a Tua glória, Pai. Nós te pedimos perdão pelas vezes que elas nos dominaram, pelas vezes que nós desperdiçamos tempo demais nelas. Nos ajude a usá-las de maneira saudável e que nós possamos sempre honrar e glorificar o Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e abençoe a sua família.